Dando continuidade às correções que nós estamos fazendo, ainda na área de logaritmos, nós vamos para a página 12 da apostila 5, parte de funções logarítmicas. O exercício número 1 traz o desenho de um gráfico e diz que esse gráfico se refere à função f de x igual ao log de ax mais 2 na base 10 menos 1. Diz também que o ponto A1 menos 1 pertence ao gráfico dessa função. Bom, vamos tomar algumas iniciativas aqui. A primeira, eu sei que o ponto A1 e menos 1 faz parte da função. Então significa que eu já tenho o valor de x e o valor de y de um ponto dessa função, o ponto A. Sei que a função é dada por f de x, que ele também me deu isso no enunciado, log de ax mais 2. Eu vou até pôr, tá? Base 10 menos 1. Espera aí. Eu sei um ponto. Eu sei o valor de x. Vou substituir no lugar de x aqui. Sei o valor de y, vou trocar no lugar de y. O y é menos 1. Então, menos 1 é igual ao log de ax. Então, é a vezes 1, porque o x vale 1 aqui, mais 2 na base 10 menos 1. Esse menos 1 que está aqui subtraindo não faz parte do log. Ó. O parênteses diz bem quem é o seu logaritmando. O seu logaritmando vai até o 2. Esse menos 1 é um número real. Então ele pode passar para o primeiro membro somando. E quando ele passar para o primeiro membro somando, eles vão se anular, vão se cancelar. Então eu vou ter que o log a vezes 1 é a de a mais 2 na base 10 vale 0. Porque esse aqui cancelou o primeiro membro lá. E fiquei com um log só. A partir de agora é usar a definição. Então 10 elevado a 0 é igual a a mais 2. B elevado a c é igual a a. Então a mais 2 vai valer 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então a vai ser 1 menos 2. O a vai ser menos 1. Ele pode ser menos 1 porque vai atender à condição de existência. Então a resposta certa é a letra A. O valor de A é 1. Desculpe, não é letra A não, é menos 1. Desculpem. É a letra C. Vale menos 1. Aplicação direta da definição, mera interpretação de texto também, nada de muito especial. É só entender a linguagem f de x, né? Saber que f de x representa y para poder fazer as substituições nas posições corretas. X entra no lugar de x, y entra no lugar do y e a partir daí o exercício praticamente ficou resolvido. Então, exercício número 1. Percebam como eles gostam de fornecer o gráfico para fazer pergunta. Ele forneceu o gráfico no exercício 1. Também vai fornecer o gráfico no exercício 2. Vamos lá. Observando o céu após uma chuva, avista-se parte de um arco-íris atrás de uma construção. A parte visível poderia ser identificada como a representação gráfica da função f de x igual ao log de x. Bom, para quem assiste aulas comigo, óbvio, cada professor tem a sua forma, né? Nós estabelecemos uma função que nós, na nossa aula, chamamos de função padrão. É aquela função que gera o gráfico inicial. E depois que eu fazia a análise das possíveis alterações que esse gráfico sofreria a partir do momento que eu fosse introduzindo elementos novos. E a nossa função padrão era f de x igual ao log de x numa certa base b. E essa base b, óbvio, tem que obedecer às condições de existência de um logaritmo. Chamamos, na minha aula, de função padrão. Esse era o nosso padrão. Então a função padrão só tem o y, o x e a base. Só. x, y e a base do logaritmo. Não tem mais nenhum elemento. Qualquer elemento que entrar além desses três, eu já saí do padrão. Vimos que nessa função, na função padrão, de logaritmo padrão,
que o corte em y, a intersecção, aliás, com x, sempre ocorreria no 1. Sempre ocorreria no 1. Segunda coisa, ele me deu um ponto aqui, ó. Existe o ponto, esse ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto C porque corresponde ao x igual a C, ó. Valor de x, C. Valor de y, 1. Então, o ponto C tem coordenadas Czinho e 1. Eu vou jogar isso aqui lá na minha função, ó. Tá aqui a minha função, ele deu a minha função, ó. A minha função é y, vou até escrever y, tá? Y é igual log de x na base 10. Estou no padrão. Então vamos trocar. Quanto vale o y? O y vale 1. 1 é igual ao log. Quanto vale x? Ele disse que x é c, é o par ordenado. Então aqui vai entrar o c na base 10. Um logaritmo só, posso aplicar a definição. b elevado a c, 10 elevado a 1, é igual a a, que no caso aqui seria c. Daqui eu tiro que c vale 10. Então já tenho o primeiro valor que ele queria. C vale 10. Já tenho o segundo valor que ele queria. A intersecção com o eixo x sempre ocorre com x igual a 1, que é esse ponto, ó. Esse ponto aqui é a intersecção com x. Então, esse ponto aqui, o B, aqui vale 1, ó. B vale 1. Cuidado, não é o B do log, tá? É o B da intersecção, ó. O x da intersecção. Vale 1. E aqui, ó, eu sei que esse ponto aqui, esse ponto, tem um certo x que vale A. Aqui, ó, A. Ó, aqui, ó, A. Esse ponto aqui, ó. Então ele é o ponto A menos 1. Vou substituir na minha função aqui também, ó. O y vale menos 1. Menos 1 é igual ao log de x na base 10. Só que o x, o valor de x é A. Então isso aqui vai ficar menos 1 é igual ao log de A na base 10. Vou aplicar a definição. 10 elevado a menos 1 vale A. O que significa que A é 1/10. Já tenho o valor de A, já tenho o valor de B, já tenho o valor de C. Ele quer que eu some esses valores. Então ele quer que eu faça A mais B mais C. Ou seja, 10 mais 1, que é o B, mais 0,1, 1/10, que é o C. O que vai dar 11,1. 11,1. Então a nossa resposta aí será a letra A, 11,1. O valor da soma dos três valores. Notem, foi de novo um exercício onde ele forneceu elementos através de um gráfico. Só que nós estamos na função padrão. E na função padrão a análise é um pouco mais simples, é mais fácil de entender. Tá? Lembrando que função padrão é um nome nosso lá das nossas aulas. Tá? Se você não é meu aluno, talvez você não entenda essa correção. Vamos para o 3. O 3 é um exercício bastante legal também. Ele fala que a função f é definida do menos 2 até o infinito para o domínio, valores de x. X vai do menos 2 ao infinito. E y é qualquer valor real. R, definição da função. Lembra que eu falei para vocês durante as aulas que a gente costuma pular essa etapa porque acha que não vale para nada? Definição da função. Ele está te dando quem é o domínio, valores de x. Ele está dizendo que o x dessa função vai de menos 2 até o infinito. E está dando para vocês que o valor de y pode ser qualquer valor real. Aí ele te dá a função, ele diz que a função é log de x mais 2 na base 3 e diz que f de A é 1/3 de f de B. Note, ele não te deu valor f de 1, f de 2, f de 5, f de 7.
Ele falou f de A e f de B, mas isso não muda o seu raciocínio, tá? Então, olha bem o que eu vou escrever aqui. Eu tenho aí que... Eu vou reescrever até para a gente poder entender. F de A é 1/3 de f de B. Pus entre parênteses para mostrar que isso aqui está multiplicando o resultado do f de B. Espera aí. Então esse 3 que está aqui dividindo, posso passar por lá multiplicando. E eu vou ter então que o f de B, que ficou sozinho, né? Uma vez f de B, é o triplo do valor de f de A. É isso aqui que nós vamos trabalhar. O que é f de B? Vá na função f, que está aqui, ó. Está aqui a sua função f. E troque o x por b. Vamos fazer isso. Então, vai virar log. X agora vai valer b. b mais 2 na base 3 é igual a 3 vezes o log de... Agora é para trocar por a. A mais 2 na base 3. Propriedade aqui no segundo membro. Se você tem um número na frente do log multiplicando, você pode trazê-lo aqui para dentro do log como expoente do logaritmando. Propriedade. Então, vai virar que o log de b mais 2 na base 3 é igual ao log de a mais 2 elevado ao cubo na base 3. Como os dois logaritmos têm a mesma base, o primeiro tem a mesma base do segundo, o primeiro membro e o segundo membro, não é cancelamento, tá? É uma igualdade. Já que as bases são iguais, eu posso abandonar essas bases e trabalhar somente com logaritmando. b mais 2 é igual a a mais 2 ao cubo. Eu quero isolar a. Pode ver, todas as alternativas, o a está isolado. A é igual, vou isolar o a. Para isso eu vou começar a tirar esse 3 daqui. Se o 3 está aqui como potência, ele vai passar para lá como raiz. Então ele vai virar raiz cúbica de b mais 2 é igual a a mais 2, porque o cubo já saiu dali. Agora, para deixar o a sozinho, eu tenho que tirar esse 2 daqui e passar para o primeiro membro. E aí ele já fica isolado. Então vai ficar o a isolado é igual a raiz cúbica de b mais 2 menos 2, que foi para o primeiro membro. Tá aí. Você já chegou no resultado. Letra C. A é a raiz cúbica de b mais 2 menos 2. Qual foi a ideia do exercício? Na verdade, o exercício nem era muito sobre log, porque o log até que ficou fácil. Na verdade, o exercício era para verificar se você conhecia a linguagem f de x. O que significa f de a, f de b, né? Onde que eu vou substituir esse tal de a, esse tal de b. Era mais um exercício de linguagem de função, a linguagem f de x, do que um exercício de logaritmo. Tá bom? O logaritmo foi colocado aí só para ver se assustava vocês. Só para isso. Mas o exercício, na verdade, era um exercício de linguagem. Certo? Vamos no número 4. De novo, ele te deu um gráfico. Ele diz que essa curva aí é o gráfico da função y igual ao log de x na base 4. E ele desenhou lá a função, tal. Ele pergunta qual é a área desse retângulo, do retângulo ABCD. Ó. Eu vou até reforçar aqui, ó. É esse retângulo aqui, ó, em azul. Eu vou trazê-lo para cá, para a gente visualizar sem ficar arriscando muito lá. Esse retângulo que passa pelos pontos A, B, C, D.
Poxa, para fazer a área de um retângulo, eu tenho que fazer a base dele vezes a altura dele. Base vezes a altura. Né? B vezes H. O B está aqui, ó. É esse cara aqui, ó, B. Isso está fácil, ó. É essa distância. A base está facinho aqui, ó. É essa distância aqui, ó. 8 menos 2, 6. Ponto. A base é 6. O meu problema, na verdade, está em descobrir a altura. H. Porque aí, tendo essa altura, eu consigo fazer o que ele quer, a área do retângulo. E para isso, olhem bem, eu vou usar o logaritmo. Agora entra o logaritmo, olha. Esse ponto A aqui, ó, ponto A. A. Olhem bem. Ele é um certo valor de x. X dele vale 2. Pode olhar lá. 2. O y dele eu não sei quanto vale. Então eu vou chamar de m. 2 e m. Agora olha o ponto C aqui, ó. O x dele tá fácil, ó. O x dele é 8, ó. 8, ó. Então, o ponto C, o x dele é 8. E ele tem um y, só que eu não conheço o y, então eu vou chamar de n. N. Eu conheço aí 2 pontos da função. Por que você pegou esses 2 pontos, professor? Porque são 2 pontos que eu tenho certeza que pertencem à função. Aqui, o A está em cima da função e o C também, ó. São 2 pontos que pertencem à função. Então eu vou poder usar a função y igual log de x na base 4. Quanto vale o primeiro y? Do ponto A, m. Então m é igual ao log de x. Quanto vale x2? É o log de 2 na base 4. Significa então que 4 elevado a m tem que dar 2. 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a m tem que dar 2. Daqui eu vou tirar. Potência de potência, conservo a base, multiplico os expoentes. É igual a 2 elevado a 1, né? Aqui tem o expoente 1 aqui, ó. Bom, bases ficaram iguais, eu vou ter que 2m vale 1, que m é meio. Esse cara aqui vale meio. Agora vamos para o segundo ponto conhecido. Ponto C. Vamos substituir agora também lá na função. Quanto vale o y agora? N. N é igual ao log de 8 na base 4. Vamos aplicar a definição. Então, 4 elevado a n é igual a 8. Já sabemos que 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a n é igual a 2 ao cubo. 8, 2 ao cubo. Então, eu tenho que 2 elevado a 2n é igual a 2 elevado ao cubo. Bases já são iguais, então basta trabalhar com os expoentes. 2n é igual a 3, n é 3 meios. Então, esse outro valor aqui de cima é 3 meios. E perceba bem, você conheceu essa distância, então. Ó. Vai do meio até o 3 meios, que é isso aqui, ó. A altura. Ó. Aqui está a altura. Ó. Então, quem é a altura? A altura é fazer 3 meios menos meio, que vai dar 2 meios, que é 1. Então, a altura aqui, essa altura aqui, vale 1. Legal, já dá para fazer a área. Lembra que a área é base vezes altura? A base era 6 vezes a altura, que é 1. Então, a área do retângulo é 6. Vamos verificar se ele deu unidade de medida. Não, não tem unidade de medida. Então, a área do retângulo vale 6. Resposta, letra B. Análise de gráfico. Falando especificamente do Enem, não era um exercício do Enem, não era. Mas falando especificamente do Enem, vocês sabem
que o Enem gosta muito, muito mesmo, de fornecer os dados das questões, e não é só em matemática, não. Em matemática, física, química, geografia. Ele gosta muito de fornecer os dados na forma de tabela ou na forma de gráfico. Então é importante que eu saiba analisar gráfico. Tá ok? E veja bem, não é só o Enem, não. Os 4 primeiros exercícios, quer dizer, tirando esse aqui, né? Os 3 exercícios entre os 4 que vieram foram feitos através de gráfico. O 5º exercício também é análise de gráfico. Olha aqui. E esse é legal, porque esse aqui, além de eu saber analisar gráfico, eu tenho que lembrar de alguns detalhes importantes aqui. Muito importantes. Então vamos lá. Ele me deu 2 funções. Ele me deu a função f e a função g, representadas aí no gráfico. E ele disse que existe uma terceira função, que é a função h, que é o log do produto entre as 2 outras funções. Então vamos entender. Existe uma terceira função que ele chamou de h de x. E esse h de x é quem? Quem é essa função? Essa função é o produto, eu seria um pouco mais simples do que ele foi. É o produto da função f vezes a função g. Ele pôs completo, f de x, g de x. Eu vou pôr só f, g para ficar mais fácil de enxergar. E a base, professor? A base é 10. Se ele não deu base, a base é 10. Então, teoricamente, eu deveria conhecer a função f, eu deveria conhecer a função g para poder fazer esse produto. Tá muito com cara de parábola e de reta. Eu vou até supor que seja. A parábola seria uma função do 2º grau, a vermelha. A verde seria uma função de 1º grau. Eu multiplicaria essas 2 funções, uma expressão do 2º grau vezes uma expressão do 1º grau, descobriria o f de x e montaria a função. Mas eu não preciso disso. O que ele perguntou é quem é o domínio da função. Ou seja, o que ele perguntou é quais são os valores de x que eu posso usar. E o x está aqui em cima, ó. F de x, que eu não pus, eu fiz mais simples, mas tem g de x. Eles estão aqui, ó. É aqui em cima que está o x. O produto do f vezes o g. O x está aqui em cima, que é a posição A do logaritmo. Então essa posição A, o f vezes o g, tem que ser maior que 0. Condição de existência do log. A posição A tem que ser maior que 0. Então significa que esse produto tem que ser sempre positivo. E olha onde que nós fomos. Nós voltamos lá atrás em estudo do sinal de um produto. Lembra como é que era feito? Eu falei para vocês assim. Pessoal, quando você tiver 2 funções e você quiser saber o sinal do produto entre elas, qual que é o produto, você vai marcar todas as raízes. O que é raiz? Corte em x. Não importa se são raízes da vermelha ou raízes da verde, não importa. Marque todas as raízes. Raiz é o corte em x, onde é que a função cortou o eixo x. Na vermelha, ela cortou o eixo x, eu vou fazer pontilhado aqui, ó. No 2, ó, no 2, marca. E no 5, aqui, marca. Essas são as raízes da vermelha. Corte em x significa raiz. Só que eu não vou marcar só da vermelha, eu vou marcar de todas. Então tem a raiz da verde. Quem é a raiz da verde? O 2, ó. Vou marcar ele também, ó. E agora eu vou analisar setor por setor. Existe um setor, aqui ó, vou marcar em amarelo aqui ó, antes da primeira raiz de todas, esse setor. Se você olhar esse setor, as 2 funções, tanto a vermelha como a verde, estão para cima. Eu tenho que subir, ó.
subo para achar a verde, subo para achar a vermelha. Se elas estão para cima, então a verde é positiva e a vermelha também é positiva. O Y é positivo, né? Porque está para cima, estudo do sinal. E eu não estou multiplicando F vezes G? Se eu estou fazendo o produto, mais vezes mais dá mais. Então esse setor amarelo é positivo. Agora eu vou nesse setor, ó, azul claro, ó, esse setor aqui do meio. A função verde está para cima. Eu tenho que subir para achar a função verde. Então ela é positiva. A função vermelha, eu tenho que descer nesse setor. Então nesse setor a função vermelha é negativa. E eu vou fazer o produto. Produto. Mais vezes menos. O produto, então, do setor azul claro, o produto dele é negativo. Por quê? Porque mais vezes menos dá menos. Então ele é um setor negativo. Vamos para o terceiro setor, que vai do 2 ao 5. Vou fazer ele de cor vinho aqui, ó. Esse setor aqui, ó. A função verde está para baixo. Então a função verde é negativa. A função vermelha também está para baixo nesse setor. Então ela também é negativa. E eu vou multiplicar as duas. Menos vezes menos dá mais. Então o setor vinho também é positivo. Então cuidado, hein? Positivo, setor amarelo positivo, setor azul é negativo. Aqui, ó, negativo. Vamos para o último setor. Setor laranja aqui, ó. Ó. A função verde eu tenho que descer. E se eu tenho que descer é porque ela é negativa. A função vermelha eu tenho que subir. Então ela é positiva. Então quando eu multiplicar, esse setor laranja vai ficar negativo, porque mais vezes menos é menos. Ele é um setor negativo. Vamos limpar só para vocês enxergarem? Então eu estou no eixo X, vou pôr só o eixo X. Eu tenho os seguintes setores. O menos 2, o 2 e o 5. Do menos 2 para trás é o amarelo. No amarelo eu tenho um resultado positivo. Do 2 até o menos 2, que é o azul claro, o resultado é negativo. Do 2 até o 5, aí é o setor vinho, e no setor vinho o resultado do produto é positivo. E depois no setor laranja é negativo. Pô, mas o que eu quero desse produto? Olha aqui, ó. Eu quero que esse produto seja maior que zero. Ser maior que zero significa que eu quero a parte positiva. E se eu quero a parte positiva, é esse setor que me interessa e esse setor que me interessa. Então, quem é o domínio da função h? É x pertence aos reais, tal que x, tal. Uma maneira de escrever é essa, a mais tradicional, ou usando a parte de colchete, aberto e fechado. Então vamos lá. Primeiro setor que me interessa, ele vem lá do menos infinito até o 2. E como não tenho igual, o 2 é aberto. Eu não posso usar o 2 porque não tem o igual. Não é maior ou igual, é só maior. Então ele vai ficar. Ele está usando aberto e fechado, então eu vou usar a linguagem dele. Aberto no infinito, porque o infinito não se fecha. Aberto no menos infinito. Até o menos 2, também aberto. É o primeiro setor. Ou, aí o segundo setor. Aberto também, porque não tem igual, e aberto. Do 2 ao 5. Então, aberto em 2, aberto em 5. Esse é o domínio da minha função. De menos infinito a menos 2. Lembrando que o ou na língua portuguesa pode ser substituído na língua matemática pelo símbolo de união. Ou da língua portuguesa é o símbolo de união na língua matemática. Então, vamos procurar essa resposta. Não é a letra A,
A letra B é a letra B. O domínio da função está aí na letra B. Facinho, tranquilo, desde que eu lembrasse uma das primeiras coisas que nós vimos a respeito de função. Estudo do sinal de um produto entre 2 ou 3 ou 4 funções. Qual é o estudo do sinal do produto? E o estudo do sinal é feito com base nas raízes. Só que nesse caso de todas as raízes, não importa se ela veio da primeira função, da função f, ou se ela veio da segunda função, da função g. Tá legal? Exercício 5, de novo, não era tanto um exercício de log, porque a única coisa que eu precisei do log era lembrar que era a posição A e que a posição A tinha condição de existência. A única coisa que eu precisei foi isso. Na verdade, o exercício era um exercício de estudo do sinal de uma função. No caso aí, estudo do sinal do produto entre duas funções. Tá bom? Exercício número 6. O exercício número 6 é um exercício que ele pede para você dizer qual é o gráfico que melhor representa a função log de, abre parênteses, x mais 1, fecha parênteses, na base 10. Bom, vamos entender. Eu sei que a minha função padrão, quando eu estou no padrão do log, padrão é nome nosso, das aulas que nós tivemos entre nós, nossas aulas, que no padrão eu tenho a função y igual o log de x numa base qualquer, base b. Isso é o padrão. Só 3 elementos. O que significa então que eu estou fora do padrão. Por quê? Porque o meu x não está sozinho, é x mais 1. Então eu estou fora do padrão. Mas vamos falar do padrão. O padrão dos logaritmos diz que a intersecção com x, com o eixo x, ocorre sempre no x igual a 1. E que o eixo y é assíntota. Lembra o que era assíntota? Não toque em mim, não encosta em mim. Assíntota. A reta da qual o gráfico se aproxima, mas não intercepta. Assíntota. Isso ocorre em todas as funções do tipo padrão. E aí eu vou apelar para vocês lembrarem de quando a gente estudou trigonometria, funções trigonométricas. Também eu estudei por comparação. Eu também criei um padrão. Vamos pensar na função seno. Y é igual ao seno de x. Vocês vão lembrar disso. E depois eu fui incluindo coisas. Tá? O A, o B, o C, né? E cada um fazia uma coisa com o gráfico. No caso de soma e subtração é o seguinte. Quando eu somo pelo lado de fora, entre aspas, o número pelo lado de fora, y é igual a m mais log de x na base b. Note, o padrão está aqui, só que eu somei alguém do lado de fora do log. Ele não é logaritmando, ó. Ele não faz parte do logaritmando. Esse cara somado por fora da função provoca um deslocamento no eixo y. Ou seja, faz a sua função subir ou descer. Você desenha a função padrão e faz ela subir ou descer o valor de m. Quando que sobe? Quando o m é positivo. Quando esse m aqui for positivo, ela sobe. O gráfico inteiro sobe. Quando esse m for negativo, o gráfico inteiro desce. A quantidade do m. Então, se m for 2, 2 positivo, vai fazer o gráfico inteiro subir 2 unidades. O gráfico inteiro sobe 2 unidades. Se ele fosse menos 2, o gráfico inteiro desce 2 unidades. Vai para baixo 2 unidades. Então, é para cima e para baixo. Quando ele é somado ou subtraído por dentro, ou seja, que é o que está acontecendo com a gente, log de
x mais m na base b, agora ele está dentro, ele faz parte do logaritmando. Então existe um deslocamento no eixo x, direita e esquerda. Se esse m que você está somando for positivo, ele vai para a esquerda. Se esse m que você está trabalhando com ele aí for negativo, ele vai para a direita. Então vou pegar na nossa. Ele está somando por dentro, então eu estou aqui, ó. É aqui que eu estou, por dentro. Olha lá, ó, dentro do parênteses, ele faz parte do logaritmando. Ele é positivo. Se ele é positivo, ele vai para a esquerda. Então você vai andar com o gráfico para a esquerda. Uma unidade, porque ele vale 1. Uma unidade. Se fosse 2, você ia andar 2 unidades. O que significa que se o corte em x é 1, e eu vou andar 1 unidade para a esquerda, lá, o corte em x seria 1. Isso aqui seria se ela fosse o padrão. Aqui está o padrão. Mas eu estou fora do padrão. Eu tenho que andar para a esquerda. Quanto que eu vou andar? 1 unidade. Então esse corte em x não vai ser no 1, vai ser no 0. Que é aqui, ó. No 0. A assíntota, que era o eixo y, ó, o eixo y é esse aqui, ó. Assíntota, pode ver, ó, a assíntota. Ela andou 1 unidade, pode ver, 1 unidade. Onde é que está a assíntota agora? No menos 1, ó. Ó. Tudo vai 1 unidade para a esquerda. Então o gráfico certo aqui é a letra D de dado. O gráfico andou para a esquerda. Note, você não precisava construir o gráfico, fazer tabelinha nem nada. Era só lembrar dos deslocamentos. Somou por fora, deslocamento em Y. Somou por dentro, deslocamento em X. Tá legal? Da mesma maneira que a gente estudou trigonometria. Igualzinho na trigonometria. Exercício número 7. Ó, eu quero que vocês percebam que os exercícios de gráfico, eles são bastante importantes pelo seguinte: é um gráfico de uma função logarítmica, mas ela tem alguns padrões que valem para qualquer função. Por exemplo, esse exercício 6 é um padrão que vale para qualquer função. Somou por dentro, esquerda, direita. Somou por fora, para cima e para baixo. Sobe e desce. Isso em qualquer função. Função logarítmica, função exponencial, função do primeiro grau, função do segundo grau. Em qualquer função acontece isso. Em qualquer uma. Então eu preciso saber esses detalhes justamente para não perder tempo. Professor, se eu construísse uma tabela, montasse valores, desenhasse o gráfico, eu ia chegar? Ia. Só que você ia perder um tempo danado. Criando tabelas, dando valores de x que compensassem, né? Porque você tinha que achar um valor para trabalhar com a base 10. Né? Então, você ia ter que trabalhar com valores altos. X teria que ser, por exemplo, x igual a 9. Porque 9 mais 1, 10, ficaria 10 na base 10. Depois você teria que trabalhar possivelmente com x igual a 99. 99 mais 1 dá 100. Ficaria log de 100 na base 10, que daria 2. Ou seja, você ia ter que trabalhar com números meio grandes ou muito pequenos. Ia te dar muito trabalho. Quando você sabe teoria, você encurta o seu exercício. Não esqueça disso nunca. Teoria é uma coisa importante para encurtar o tempo que você gasta para fazer o exercício. Vamos lá. O conjunto de números reais que representa a intersecção. Opa, vamos marcar isso. Eu quero fazer uma intersecção. Intersecção significa elementos em comum. Intersecção entre os domínios. Ou seja, eu vou achar o domínio da primeira função, vou achar o domínio da segunda função e vou fazer uma intersecção. Essa é a ideia. Domínio. Então vamos lá.
Da primeira função, ó, vou chamar a primeira função, vou usar a cor azul, que vai ser a função f de x, ó, função 1. Então vou fazer aqui, ó. Domínio da função 1. Espera aí, a função 1, a função está aqui, ó, 2x² negativo, menos 6x mais 8. A função está numa raiz de índice par, raiz quadrada. E eu sei que quando a minha função está numa raiz de índice par, ela que está aqui dentro, a função que está aqui dentro, tem que ser maior ou igual a zero. Mas por que, professor? Porque eu estou trabalhando em R, conjunto dos números reais. E nos números reais não existe raiz de índice par para valores negativos. Em R, hein? Quero deixar isso claro. E ele falou que nós estamos trabalhando em R. Então, ela não pode ser negativa, porque senão não vai existir a raiz. Então eu não posso deixar ela ser negativa, ou seja, menos 2x² menos 6x mais 8 tem que ser maior ou igual a zero. Função de segundo grau. Desculpa, inequação de segundo grau. E nós aprendemos que uma inequação de segundo grau tem que fazer estudo do sinal. Não tem como, eu tenho que desenhar o gráfico, fazer o estudo do sinal para poder escolher a resposta. Função de segundo grau não tem solução algébrica, aquela solução que a gente faz fazendo continha rápida. Não, eu tenho que desenhar o gráfico certinho, fazer o estudo do sinal desse gráfico para depois poder trabalhar. A gente fez uma aula só de estudo do sinal, hein? Já é a segunda vez que eu vou ter que fazer estudo do sinal, para vocês verem como é que é importante. E nós fizemos uma aula específica de estudo do sinal. Como que eu faço o estudo do sinal de um gráfico? Então vamos lá. Todos os elementos da inequação, e é uma inequação, devem estar no primeiro membro. Devem estar no mesmo membro. É que a gente costuma passar para o primeiro, então... E aí eu chamo essa função, tá aqui ela, depois que está todo mundo no primeiro membro, de y. Quem é o y? Menos 2x² menos 6x mais 8. Virou uma função de segundo grau. E eu vou fazer o gráfico. Eu preciso apenas da intersecção com x. Não preciso mais nada. O senhor não precisa pôr o vértice da parábola? Não. Não precisa pôr o corte em y, não. Para fazer o estudo do sinal, a única coisa que eu preciso são das raízes. Corte em x. E para achar essas raízes é só fazer o y ser zero. Então eu vou lá, menos 2x² menos 6x mais 8 igual a zero. Se quiser dividir todo mundo por 2, como é só para achar raízes, isso não vai alterar o valor das raízes. Você pode dividir todo mundo por 2. Eu vou fazer assim mesmo, para a gente ver que a gente consegue fazer, né? Se de repente não desse para simplificar, como é que ia ser? Então vamos fazer assim mesmo? Mas poderia, tá? Para fins de achar a raiz, você pode. Para desenhar um gráfico perfeito, não pode não. Se você tivesse que achar o vértice da parábola, se você tivesse que achar o corte em y, né? Intersecção com y, aí não podia simplificar não. Mas como é para achar somente as raízes, para fins de estudo do sinal, não teria problema. Eu não vou fazer, eu vou direto. Então eu vou para o básico. O discriminante é b² menos 6² menos 4 que multiplica a, que é menos 2, que multiplica c, que é 8. E eu vou ter aí que vai dar 36. Menos com menos dá mais 64. O meu discriminante é 100. Vamos para a segunda parte. X é igual menos b, então é menos menos 6 que vai dar 6. Vamos me permitir ir direto. Menos b, menos menos 6 dá 6. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante. Raiz quadrada de 100 é 10. Cuidado agora, hein? Dividido por 2 vezes a. O a é menos 2. Então é 2 vezes menos 2, que é menos 4. Quem é o x'? 6 mais 10, 16. 16 dividido por menos 4 é menos 4. X duas linhas. 6 menos 10 é menos 4. Então vai ficar menos 4 dividido por menos 4, 1.
Então eu terei uma parábola com a concavidade voltada para baixo, eixo X. Note que para fazer estudo do sinal, o meu gráfico é uma coisa bem simplória. Eu nem preciso pôr o eixo Y se eu não quiser. Eu não dependo do eixo Y para fazer estudo do sinal. Comentamos isso na nossa aula. Veja a gravação da aula de estudo do sinal de uma função. Tá? Então, vamos lá. Parábola para baixo, porque o A é negativo. Duas raízes. A primeira raiz é menos 4. A segunda raiz é 1. Vamos analisar setor por setor. Estudo do sinal é análise de setores. Primeiro setor, o setor verde. Para achar o gráfico eu tenho que descer. O gráfico está para baixo. Significa então que o Y é menor que zero, ele é negativo. Y está para baixo. Note que o eixo Y não faz diferença aqui. Eu sei que eu vou descer. E se eu vou descer é porque o Y está para baixo. E o Y para baixo é um Y negativo. Setor azul clarinho aqui, ó. Nesse setor agora eu tenho que subir para achar o gráfico. E se eu subo, significa que o Y é positivo, maior que zero, porque eu subi. O Y está para cima. Setor vinho. De novo eu devo descer. E se eu devo descer, significa que o Y volta a ser negativo. E agora eu vou analisar o que eu quero. Lembra que esse cara aqui, ó, virou Y? Olha lá, ele virou Y. E o que eu quero? Eu quero que o Y seja maior ou igual a zero. Onde é que ele é maior? No setor azul claro. No setor azul claro ele é maior. Então eu quero o setor azul claro. Vou até reforçar ele aqui, ó. E como tem o sinal de igual, vale também as raízes. Então é bolinha fechada, vou reforçar. Aqui, bolinha fechada aqui. Eu posso usar as raízes, o menos 4 e 1. Fiz o estudo do sinal da primeira, eu já sei quem é o domínio da primeira. O domínio da primeira função vai do menos 4 até o 1. Primeira função. Vamos fazer a segunda? Vou marcar aqui em vermelho. 2. A função G. Então, vamos fazer aqui. Função G, 2. Ela é um log. Ó. A função G é um log. Log de x mais 2 na base 10. Existe condição de existência para o log. Qual é a condição de existência? A posição A, a posição aqui de cima, x mais 2, tem que ser maior que zero. O que significa que x tem que ser maior que menos 2. Está aqui. Valores de x. No setor azulzinho, lembre-se, eu estou falando de x. É menos 4, menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Esse é o que vale como domínio. Domínio são os valores de x. Está aqui, ó. O domínio da primeira e o domínio da segunda. Isoladamente está pronta a questão. Só que o que ele pediu para mim? Intersecção. Então vamos lá, vamos fazer a intersecção. Intersecção. Vou pôr aqui embaixo, ó. Da primeira função. Quem vale na primeira função? Na primeira função vale o pedaço que vai do menos 4 fechado, vou por aqui, ó, até o 1. 1 está aqui mais ou menos, ó, fechado. É esse o pedaço que vale para mim. Na função G, função vermelha, que é a função 2 aqui, ó. Qualquer valor de x que seja maior que menos 2. O menos 2 está um pouco para frente do menos 4. Cuidado, agora é só maior, então é bolinha aberta, porque não tem o sinal de igual, maior que menos 2. Então está aqui o menos 2 maior. E agora eu vou fazer a intersecção. 1, intersecção com 2. Marque todas as raízes, todas. A primeira, a segunda, a terceira. Marque. Menos 4, menos 2, 1.
Intersecção é aquilo que serve nas duas simultaneamente. Esse setor, esse pequeno setor, ó, aqui, ó, vou marcando aqui devagarinho. Esse primeiro setor aqui, ó, serve nas duas, na número 1 e na número 2? Não, professor, para falar a verdade, não serve nenhuma das duas, então eu não quero. Eu quero a intersecção. E a intersecção é aquilo que vale nas duas. Agora vamos para o segundo setor, que é esse aqui agora, ó. Ó. Esse setor que vai do menos 4 até o menos 2. Vale na primeira? Sim, vale na primeira. Vale na segunda? Não, na segunda não vale não. Então não quero. Não quero esse setor. Então vamos para o terceiro setor. O terceiro setor é esse aqui, ó. Ó, tô fazendo sempre em amarelo. Vale na primeira? Vale. Vale na segunda também? Vale, ó. A marcação azul escura pegou na primeira e pegou na segunda. Esse setor eu quero. Então, vou marcar o setor que eu quero. Aqui. Esse setor eu quero. Porque vale nos dois. Vamos para o último setor, que é esse setor aqui, ó. Vale na primeira? Não. Então eu já não quero. Não vale na primeira, já não quero. Nem vou me preocupar mais. Tem que servir em todas. E ele já furou na primeira, então não quero. Beleza, agora eu volto analisando raiz por raiz, individualmente. O menos 4 serve na primeira? Serve. Bolinha fechada. Serve na segunda? Não, na segunda não. Então eu não quero, não vou marcá-lo. Agora eu vou para a segunda raiz, que é o menos 2. O menos 2 serve na primeira? Serve. A marcação passou em cima lá, ó. Serve sim. Serve na segunda? Não, professor, é bolinha aberta, não serve. Se não serve, então continua sendo bolinha aberta. Bolinha aberta. Não serve. Mas por quê? Porque ele serve na primeira, ó, passou lá, ó. Mas não serve na segunda, que é bolinha aberta, ó. E ele tem que servir nas duas. Como ele não serve na segunda, ele continua aberto. Vamos nesse aqui. 1, a raiz 1. Serve na primeira? Serve. Olha lá, é bolinha fechada. Serve. Serve na segunda? Serve. Olha lá, ó. A marcação passou em cima dele. Serve na primeira, serve na segunda, então eu quero. E se eu quero, vira bolinha fechada. Tá aí. Essa é a intersecção que eu queria. Ela é aberta em menos 2, fechada em 1. Vamos lá. Que tipo de intervalo eu vou conseguir? Aberto do lado direito? Não, do lado direito que é o menos 2, do lado direito que é o 1, verdade, é fechado, não é aberto. É fechado. O lado direito é o 1, ó. Direito, meu direito, esquerdo. De vocês aí. Você olhando de frente, a direita é o 1, a esquerda é o menos 2. É verdade que ele é aberto à direita? Não. No 1 ele é fechado. Vamos na letra B. Ele é aberto dos dois lados? Não. Vamos na letra C. Ele é fechado nos dois lados? Não. Nos dois extremos. Ele é infinito? Não, ele não é infinito. Ele é um intervalo que vai do menos 2 a 1, não é infinito. Ele é aberto do lado esquerdo e fechado do direito? Isso. Ele é aberto à esquerda, no menos 2, e fechado na direita. Perfeito, é esse daí. Então a resposta dessa questão é a letra E. Pergunto, de verdade, você sente isso como uma questão de logaritmo? Claro que não. De novo, foi uma questão de estudo do sinal. O domínio não deixa de ser um estudo do sinal. É uma espécie de estudo do sinal e ou condição de existência. Então, na verdade, esse exercício, a questão do log nem envolveu. A única coisa do log que eu precisei aí foi a condição de existência. Só, para poder determinar o domínio. Então, cuidado, tá? Não xinga o log, não. Log de cara, vocês veem log já sai xingando. Coitadinho do log, nem fez muita farra aí. Quem fez mais farra aí foi a função do segundo grau, que estava dentro de uma raiz. Ela que deu mais trabalho do que o log. Tá bom? Finalmente, o exercício número 8. Em 1997, iniciou-se a ocupação de uma fazenda improdutiva no interior do país, dando origem a uma pequena cidade. Estima-se que a população dessa cidade tenha crescido segundo a função P igual 0,1 mais
log de x menos 1996 na base 2. Agora vamos para a parte de identificações, que sempre é importante fazer as identificações de forma correta. P indica quem é a população. X indica em que ano aquela população foi atingida. Qual é o ano que eu atingi uma certa população P. Então, X da minha função indica o ano, P indica a população. E aí uma informação importantíssima. Essa população P está em milhares de habitantes. Então lembre-se, se a sua população, na hora que você aplicar a conta, vamos fazer uma suposição. Eu apliquei os cálculos e descobri que P é igual a 1. Não significa que a sua população tem um habitante. Significa que vai ser 1 vezes 1000. Porque a população é dada em milhares de habitantes. Milhares. Ela vai de 1000 em 1000. Então se der 1, nos seus cálculos, o P igual a 1, significa 1 vezes 1000. Se der 10, vai ser 10 vezes 1000, população de 10.000. E assim por diante. E o contrário também é válido. Se a sua população tem 3.600 habitantes, significa então que o P é igual a 3,6. Por favor, não vai trocar o P por 3.600, porque o P tem que estar em 1000. Então é 3,6, porque aí quando eu multiplicar por 1000 vai dar os 3.600. Então o P é 3,6. O que ele está perguntando? Em que ano isso aconteceu? Em que ano a população atingiu a marca de 3.600 habitantes? Ou seja, quando é que o P vai valer 3,6? Então nós vamos lá na nossa função e vamos trocar. P é 3,6, então vai ficar 3,6 é igual a 0,1 mais log de x menos 1996 na base 2. Obviamente que esse que está aqui, esse 1/10 que está aqui somando, vou passar para o lado de cá subtraindo. Então vai ficar 3,6 menos 0,1, 3,5. É igual ao log de x menos 1996 na base 2. Poxa, já posso aplicar a definição do logaritmo. Virou um logaritmo só. Para um logaritmo só, sempre eu aplico a definição. B elevado a C é igual a x menos 1996. Posso trocar 3,5 por 7,5. E aí lembre-se, por favor, a gente faz esse expoente virar um número racional, uma fração ordinária, um número racional, para poder trabalhar a parte de raiz. Aí eu volto lá atrás nas propriedades de potências e raízes. Numa potência, quando o expoente é racional, na verdade ele está indicando a existência de uma raiz, onde o denominador indica um índice. E o restante dos valores vão lá para o radicando, 2/7. Olha lá, isso na verdade era uma raiz. Ainda posso transformar essa raiz em raiz quadrada. Não vou pôr mais o 2, tá? Pus o 2 aqui para indicar que ele veio aqui do denominador. Mas agora eu vou tirar 2/6 vezes 2. Não mudei a nada. Conservo a base, somo os expoentes, continuo escrevendo 2/7. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque quando eu tenho um produto dentro de uma raiz, eu posso abrir essa raiz em 2. Raiz quadrada de 2/6 vezes raiz quadrada de 2. Isso é x menos 1996. Raiz quadrada de 2/6 é 2 ao cubo. A raiz de 2, está aqui. Ele mandou adotar como 1,4. Isso é x menos 1996. 2 ao cubo é 8, que multiplica 1,4 é igual a x menos 1996. Esse produto aqui,
8 que multiplica 1,4 dá 11,2. É igual a x menos 1996. Passo 1996 somando e vou descobrir que x vai valer 2007,2. Ou seja, o ano é 2007, meados de 2007. Ele mesmo admitiu que nós estaríamos próximo da metade do ano. Por isso, 0,2. Meados de 2007, a resposta certa, a letra D. Esse aqui, de novo, exigiu de vocês, além dos conhecimentos de log, que foi apenas a definição, a aplicação direta da definição, na verdade o que ele mais exigiu aí era você conhecer os casos especiais de potência. O que significa? De novo, hein? Já não é o primeiro exercício que acontece isso. O que é um expoente racional? Expoente racional indica a existência de raiz. Tá ok? Então, correção de funções logarítmicas.